Daqui a pouco, hein, eu mostro para você até onde vai a patifaria de algumas pessoas. Fala do caso Daniel. No dia em que os réus começam a ser ouvidos, o tribunal faz novas revelações sobre a vida e a morte do jogador. Por exemplo, o que dizem os amigos mais próximos do Daniel sobre o crime? Aqui, por muitas vezes, o Daniel esteve para fazer competições, mas também para se divertir. O Daniel deu muito orgulho pra gente. Nós, todo dia a gente chegava, qualquer lugar que a gente chegasse, que alguém falava com a gente, o Daniel, a gente... Momentos para eles inesquecíveis, que a partir de agora nós iremos compartilhar para você aí de casa com exclusividade. Detalhes da vida, desde pequeno, do jogador Daniel. Meus amigos, o Jair Nascimento, ele esteve em Minas Gerais para produzir uma série de reportagens especiais sobre o Daniel. Só que hoje, ele está em São José dos Pinhais, para falar desta família aqui. Não apenas deles, mas de todas as pessoas que são acusadas e envolvidas na morte desse jogador. Jair Nascimento, por favor, ao vivo agora, direto de São José dos Pinhais, quais são as últimas informações? Muito bem, Passaia, nós estamos aqui diretamente do fórum. Agora há pouco, a questão de poucos segundos, passou a Alana Brits. Ela entrou naquela sala, ali ao lado do gabinete da juiz, da sala de audiências. Ela estava sendo ouvida durante toda essa parte da manhã. As informações que a gente tem é de que esta oitiva com a Alana Brits continua na parte da tarde. O que aconteceu agora? Uma pausa para o almoço. Agora há pouco, os advogados de defesa da família Brits trouxeram umas marmitas aqui, muito provavelmente que serão oferecidas aos réus do processo, que aqui estão, principalmente aqueles que estão ainda presos, né? Lembrando que nessa história nós temos duas pessoas em liberdade. Uma delas, a Evelyn Peruso, e a outra, a Alana Brits, que está solta desde o dia 6 de agosto, depois de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Durante estas audiências da manhã, nós estávamos conversando aqui com o pessoal da equipe de defesa da família Brits, foi dito que a Alana teria trazido informações sobre Eduardo Porcotes. Uma pessoa que, claro, a gente que acompanhou durante o caso Daniel ao longo de sua extensão, ouviu falarem muito a respeito desse rapaz, principalmente também algumas mensagens de texto que foram divulgadas, que foram trocadas por Evelyn Peruso. O Eduardo Porcotes, inicialmente, teria sido acusado de participar da agressão. Teria sobrado para ele também a história de ter queimado o aparelho de telefone de Daniel. Isso, ao longo do processo, está numa espécie de vão, não foi definitivamente provado. É por isso, talvez, que o Ministério Público não tenha o tornado réu neste processo. Mas preste atenção você aí de casa. É justamente sobre Eduardo Porcotes que nós temos que trazer informação do dia de hoje, além de tudo aquilo que, claro, que já aconteceu. Este rapaz talvez possa se tornar réu no processo. Acontece o seguinte: junto do depoimento de Alana Brits, que aconteceu nesta parte da manhã, a defesa teria apresentado um vídeo, e neste vídeo existe um suposto envolvimento de Eduardo Porcotes em uma situação que o complique neste processo. E mais, o advogado responsável pela defesa de Evelyn Peruso diz ter uma espécie de carta na manga. O termo é esse mesmo. Ele teria um áudio, uma mensagem de áudio. Nós ainda não temos acesso ao conteúdo. Assim que tivermos, traremos essa informação para você aí de casa. Mas este áudio seria comprometedor para Eduardo Porcotes. Lembrando que no dia de hoje ele não é ouvido. Ele pode estar envolvido na situação, mas não é réu. Nesses últimos 3 dias desta oitiva, começa no dia de hoje, vai até sexta-feira, apenas os réus, com exceção do João Jimenez, que foi numa situação de testemunha, é que serão ouvidos neste processo. É por isso que ao longo da tarde, se for mantida uma prevista ordem, pode ser que Evelyn Peruso seja a próxima pessoa a ser ouvida neste caso. Nós tenhamos novidades em relação a isso. Pode haver por parte da defesa dela e também da defesa da família Brits uma solicitação para que este rapaz seja incluído como réu no processo, para que ele também responda ao crime. Lembrando que na época, quando tudo isso aconteceu, no inquérito da Polícia Civil,
ele teve sim um princípio de culpabilidade. Ele foi indicado como uma pessoa que de fato estaria envolvida naquela situação de tortura, de agressões ao Daniel. Mas no momento da denúncia aqui para a Justiça, ele não foi incluído. É por isso que nós estamos em cima deste fato. Além, é claro, Passaia, que nós vamos acompanhar durante toda a parte da tarde o que vai acontecer nesses depoimentos. Porque, lembrando, normalmente, quem é ouvido primeiro é o réu. Normalmente, numa situação como a deste crime, o réu, confesso, Edson Brits, seria ouvido primeiro em relação aos demais réus. Mas esse é um ajuste que é feito lá dentro. Senta-se de um lado a juíza, do outro o doutor Nilton como assistente de acusação, Ministério Público, do outro as defesas. E aí sim, essas pessoas tomam a decisão, ou melhor, apresentam os seus argumentos e a juíza toma a decisão de quem é ouvido primeiro. Como nós já soubemos nessa situação, quem foi ouvido primeiro nessa manhã foi o João Gimenez, como uma testemunha rolada do caso, que em breve nós vamos trazer mais informações na reportagem da Juliana Rodrigues, e como ré, a primeira do dia, Alana Brits. Falou nessa parte da manhã e vai conversar com a juíza mais ainda nessa parte da tarde. Passaia. Ok, obrigado por enquanto, Jair Nascimento. Já já você volta, tá ao vivo no local, e assim que tiver qualquer novidade, por favor, eu interrompo tudo. Prioridade para o ao vivo aqui no Tribuna da Massa. Dá a foto, por favor, da Cristiana. Oh, não, a Cristiana está presa, né? Da Alana, por favor, Alana Brits. Agora, bem cedo, tinha aquela foto dela tomando café da manhã, que você tinha me dito, Vinícius? Aquela foto dela tomando café da manhã, por favor. Só para nós compartilharmos aqui com o pessoal que está em casa. Está aí, portanto, ao lado do advogado que defende o assassino, Alana Brits, portanto, tomando café da manhã, ali no Fórum de São José dos Pinhais. Poucos minutos antes disso, veja só o que aconteceu. Me dá aquela imagem de baixo, aquela do Elber, lembra que eu tinha pedido primeiro do Elber? Olha lá. Eu estou pedindo para os editores lá, eu já tinha pedido anteriormente, o pessoal está separando para mim justamente isso, ó. Essa imagem aí, muito obrigado, meus queridos editores, em que o Elbio, ele acaba sendo empurrado. Só que tem uma outra imagem desde o início, por favor. E eu até entendi que o editor deixou as partes mais bonitinhas ali. Não, mas eu quero a câmera balançando mesmo, editor. Por favor, eu quero a câmera balançando. Eu quero mostrar que o nosso Cinegra, ele em algum momento não conseguiu. Isso aí, muito obrigado. Tá vendo? Agora me dá a câmera de cima para você entender o que aconteceu. Que foi gravada através de um aparelho celular. Sobe o áudio aí para mim. Olha lá o Elvis sendo empurrado agora, tá vendo? Ele vai para um lado, vai para o outro. E aí o que acontece? Esse rapaz que está aí à frente do Elvis, qual que é o nome dele mesmo? Pietro? Pedro. Ele é o cara que arrumou o serviço como assessor de comunicação de alguns advogados, certo? Então, não é de bom tom você empurrar um colega de profissão, né? Até porque você está impedindo o trabalho da imprensa, meu Deus do céu. Eu não vou colocar nenhuma crítica aqui, apesar de estar bastante entristecido. Eu sempre imagino que a categoria deve ser unida, mas enfim. Se tem colega que acha que pode empurrar colega, tudo bem. Cada um responde pelos seus atos. Ele não cometeu nenhum crime, não é? Mas foi bem deselegante tentar impedir o serviço do colega de profissão. O jornalista entrando na frente de um outro jornalista para que a ex-presidiária não fosse filmada. Gente, cada um escolhe o lado que quer ficar, né? E eu aqui já escolhi o lado da verdade. Já escolhi ficar do lado da verdade. Portanto, apesar de todos os esforços de vocês, hein? Apesar de todo esse showzinho, nós vamos continuar. Vamos continuar fazendo o que a gente sempre fez. Me dá a imagem, por favor, do João Gimenez chegando agora. Eu estou contextualizando tudo, que daqui a pouco a gente começa com as informações. Jair Nascimento, deixa eu falar com você agora, direto de São José dos Pinhais, ao vivo aqui para o Tribuna da Massa. Muito bem, Passaia, vamos trazer informações então para os nossos telespectadores. Como é que foi o início da movimentação? Você já viu agora há pouco na reportagem aí da Juliana Rodrigues como é que foi a chegada de várias das pessoas. E agora nós vamos falar para você de casa sobre a chegada dos réus. Acontece o seguinte, você viu a chegada da Lana e você viu também a chegada da Evelyn. As duas, apesar de serem réus no processo, estão respondendo em liberdade. Portanto, tiveram que entrar pela porta da frente. A entrada lateral, ela acaba sendo exclusiva para aqueles que estão sob
a proteção do Estado, são os presos, no caso, né? Vamos dar uma olhada aí nas imagens que você vai acompanhar, na chegada de Edson Brits, também dos demais réus do processo, Cristiana, David, William e também do Igor. Um detalhe que muitas pessoas estão comentando aqui é a aparência dessas pessoas. Como você pode ver, o Edson Brits ele chegou com uma vestimenta que não é uma roupa de uniforme de preso e também com o cabelo cortado. Isso aconteceu por volta das 9 horas da manhã aqui no fórum, 9h05 da manhã, foi o horário que eles chegaram aqui e desde então ficam aguardando naquela sala que fica bem ao fundo da onde nós estamos fazendo a nossa entrada ao vivo. Eles ficam ali. Nós temos aqui essa porta que dá acesso ao gabinete da juíza. Eu tive a oportunidade da outra vez, os outros depoimentos, durante as oitivas, quer dizer, de acompanhar. Você entra ali no gabinete da juíza, do lado tem uma sala. Nesta sala, nós vimos algumas imagens da última vez que tiveram os depoimentos, onde ficam sentados todos aqueles que estão envolvidos no processo, advogados de defesa, de acusação, Ministério Público, a juíza, e do lado mais à esquerda da sala ficam os réus. Eles ficam ali sentados e têm direito de escutar tudo aquilo que foi dito do processo, por testemunhas e tudo mais, foi ouvido por eles, para que agora, nesta parte final dessas oitivas, que vai decidir ou não se este caso vai a júri popular, eles possam se defender. Esse é uma espécie de um rito, né, que acontece dentro de um processo judicial. É por isso que aconteceu desta forma. Agora nós estamos no momento de intervalo. Eles estão aqui no prédio, estão almoçando, foi trazido agora há pouco almoço para eles, e por volta de 12h45, pelo menos é o horário previsto, os depoimentos serão retomados. Nós tentamos conversar com o Dr. Nilton, que faz parte de assistência de acusação neste caso, representa também a família do jogador Daniel, mas ele acabou saindo sem conversar com a imprensa. Assim que ele voltar, nós tentaremos conversar com ele para trazer mais informações e querendo saber a opinião da acusação justamente sobre essa novidade que foi apresentada no dia de hoje. Além de escutar o João Gimenez a respeito da história do celular, nós temos uma espécie de acusação que pode ser feita por parte da defesa de pessoas envolvidas nesse processo sobre a atuação, sobre o envolvimento de Eduardo Purcotes. Para quem não se lembra, na época houveram as primeiras prisões, né, dos primeiros envolvidos no começo do mês. O assassinato foi no dia 27 de outubro, já no começo do mês de novembro, prisão de Edson Brits, de Cristiana, de Alana, de David, de William, do Igor. Dias depois conforme o doutor responsável pela investigação aqui na delegacia de São José dos Pinhais ia escutando os envolvidos, os acusados, as testemunhas, que ele acabou solicitando a prisão de Eduardo Purcotes, que ficou um tempo preso e depois acabou sendo solto. E quando saiu, por fim, a denúncia, né, por parte da Justiça, ou melhor, quando a Justiça foi acatar a denúncia deste caso, é claro que ele não foi incluído como réu no processo, foi ouvido apenas como testemunha. Nós estaremos aqui ao longo da parte da tarde, e lembrando também a você aí de casa, também ao Passeia, que nós conversamos com os parentes, com os familiares do Daniel, e vamos trazer ao longo do programa aqui reportagens especiais. São momentos que você com certeza não viu até hoje na televisão, são novas revelações a respeito do caso, inclusive com provas exclusivas que nós conseguimos aqui por meio do Tribuna da Massa. Passaia. Ok, vamos continuar nessa toada, nessa pegada. Tem muito advogado que está em São José dos Pinhais que eu respeito sim. Agora a atitude de alguns, não, vocês sabem disso. Ô Jair Nascimento, informação ao vivo sempre tem prioridade. O que tem de novo aí? 12h39. Vamos lá, Passaia. Estou aqui com o doutor Zagonel, que representa a Evelyn Peruso neste processo. E ele vai trazer algumas novidades para a gente. Bem, daqui a pouco pode ser o momento em que ela fale para a Justiça. O que o senhor pretende apresentar de novo nessa história toda? Tem um elemento que muitas pessoas que estão envolvidas nesse caso acusam em comum e questionam a falta da presença de alguém como réu nessa história, que é o Eduardo Purcotes. Doutor, por quê? Ele não estar aqui como acusado é uma coisa que todos nós queremos saber. Por qual motivo Eduardo Purcotes não está aqui sentado como acusado, não como testemunha. Eduardo Purcotes, na fase de inquérito policial, ele foi indiciado pelo delegado de polícia, doutor Amadeu Trevisan, por prática de lesões corporais na vítima, Daniel Correia de Freitas. E quando o Ministério Público recebe esse inquérito policial, ele não só tira o Eduardo Purcotes, como também denuncia aquelas pessoas que teriam dito que o Eduardo Purcotes participou pelo crime de denunciação caluniosa e falso testemunho. Nós temos 7 réus nesse processo, de 7, 6 falam taxativamente que o Eduardo Purcotes Jurato participou das agressões efetivamente. Agrediu, estava com sangue em sua camiseta, tentou entrar no veículo, foi contido pelos demais,
né? Só por isso ele não entrou, porque ele era para estar dentro daquele veículo. Uma das pessoas que evitou que ele não entrasse era seu irmão gêmeo, de nome Gustavo. Pois bem, quando os réus, então, eles são ouvidos na delegacia e sai efetivamente a prisão deles, todos eles falam, olha, o Purcotte participou. O que participou era o irmão que tinha o cabelo raspado na lateral e era um pouco mais cheio acima. Alguns dos réus falaram, o que participou estava com uma camiseta cinza. Pois bem, a Evelyn, quando ela é intimada para prestar depoimento e ela vai na delegacia, eu fui acompanhá-la, mas eu não havia juntado procuração no inquérito policial, ou seja, até aquele momento nós não sabíamos o que havia sido dito pelos outros acusados, até porque a Evelyn foi chamada como testemunha. Não havia sido ali uma possibilidade, não tinha uma possibilidade de indiciamento por parte dela. E a Evelyn fala do cabelo cheio acima, do cabelo raspado na lateral e dá ali elemento com relação à camiseta. E é possível comprovar essa informação da camiseta, da cor da camiseta? Veja, nós temos na fase extrajudicial, já falando da camiseta, e hoje mostrarei um áudio, um vídeo, que eu já juntei, já fiz a juntada, mas hoje demonstrarei para a juíza e para o Ministério Público, de uma forma mais incisiva, de que Eduardo Purcotte Urata estava sim com uma camiseta cinza, inclusive de um vídeo gravado por um dos participantes na festa, momento em que ele se vira e dá risada. Até o momento, essa imagem, até sair nessa outra emissora de televisão, o rosto dele estava borrado, mas quando essa emissora ela faz essa última reportagem, o rosto dele está nu, ou seja, dá para ver claramente que se trata da pessoa dele, o cabelo cheio acima, raspado no lateral, a camiseta cinza. O senhor que estava presente durante o depoimento também da Alana Brito, o que ela disse? O que ela foi questionada? O que o senhor pôde ver lá? Ela foi questionada sobre o que aconteceu na data dos fatos, né? E ela foi muito incisiva que Eduardo Purcotte agrediu tanto quanto os demais. Agrediu da mesma forma. Eduardo Purcotte, ela viu sangue em suas vestimentas, né? Ou seja, nós, como defesa da Evelyn, nós acreditamos na justiça porque nós somos operadores de direito, eu sou professor de direito penal e processo penal, e eu ainda acredito e tenho plena convicção que lá na frente a Evelyn Brizola ela vai ser inocentada dessas imputações, porque isso que está sendo feito é uma injustiça contra ela. Eu quero fazer uma pergunta não como advogado, mas como entendedor do direito, para que a gente de casa também possa entender. Num processo como esse, surgindo fato novo, a juíza pode entender que alguém que é réu deixe de ser réu e que alguém que não é réu passe a sê-lo? Pode. Se nós estamos buscando justiça para o jogador de futebol, Daniel Corrêa de Freitas, a justiça é que Eduardo Purcotte deve estar sentado nessa sala como acusado. Essa é a justiça. O Eduardo Purcotte tem que estar aqui. Não como testemunha que vai para a praia, briga, bate numa policial, não como essa pessoa aí que faz essa arruaça, né, que nós já fizemos juntada de vídeos de briga em parques e etc. Se existe uma justiça, a justiça ele tem que estar assim, tem que estar dentro desse processo criminal como acusado, não como testemunha, porque testemunha ele nunca foi. Ele é sim um dos participantes das agressões. Isso demandaria novas audiências? Isso sim. Agora vamos esperar para ver o entender do Ministério Público. Esperamos que o Ministério Público entenda dessa forma. Ou, se o Ministério Público ainda não entender que é frágil a imputação contra ele, que se entenda também que é frágil a imputação por denunciação caluniosa e falso testemunho com relação a Evelyn Brizola. Ela vai ser a próxima a ser ouvida, doutor? Ela vai ser a próxima a ser ouvida. E ela vai falar tudo aquilo que ela falou desde o início. A Evelyn veio aqui hoje, como foi todas as vezes que foi recitado pela delegada de polícia, para falar a verdade. A verdade. Ainda que isso doa a pessoas conhecidas, da alta sociedade de São José dos Pinhais. Certo, doutor, muito obrigado pela entrevista e pelas informações. Doutor Zagonel passando para a gente detalhes do que possivelmente Evelyn Peruso vai dizer durante o seu testemunho, durante a sua oitiva, mais tarde. Ela não é testemunha do caso, só deixar isso claro, tá? Durante o seu interrogatório. E é claro que nós vamos acompanhar também, trazendo mais informações para você aí de casa, o que a Alana Brits ainda tem a dizer sobre toda essa história. Como você aí de casa acabou de escutar, existe base legal, existe uma possibilidade, se assim o Ministério Público entender, se assim a justiça, a juíza do caso, doutora Luciane, deferir, este rapaz pode talvez ser incluído como réu. Isso depende, claro, do entendimento da justiça. Não depende somente das oitivas que vão acontecer aqui no dia de hoje. Isso aqui é uma fase que a gente chama de instrução, uma fase preliminar, uma fase que antecipa essas decisões. Passaia.
Ok, obrigado por enquanto. Vamos ao vivo, atenção, estou sendo acionado aqui agora. Por favor, Jair Nascimento. Eu tinha uma notícia muito boa lá de Minas Gerais para colocar aqui, referente ao caso Daniel, mas quem está ao vivo tem prioridade. Muito bem, vamos lá passar. Estou aqui ao vivo com o Dr. Newton Ribeiro, assistente de acusação, também está representando toda a família do Daniel nessa história, vai trazer mais informações para a gente. Bem, doutor, primeiramente, vamos pela ordem cronológica do que aconteceu no dia de hoje. O que, na opinião do senhor, a presença do repórter João Gimenez no seu depoimento trouxe para o processo? Nada. O João Gimenez não sabia nada sobre os fatos. Os fatos são o quê? Os fatos são aquela situação narrada na denúncia. Eu não trouxe nada ao processo. Do que a gente acompanhou nessa parte da manhã, então não há mais depoimentos por parte de Helena Brits. A primeira informação é que ela continuaria falando à tarde, mas não. Não. Ela já prestou interrogatório, já encerrou. Agora só volta a falar caso seja pronunciada aí no plenário do Tribunal do Júri. Não fala mais nesse processo. Do que ela trouxe de informações, tudo contestável, o que foi? É uma história já decorada, né? Com várias inconsistências. Ela se reservou o direito de não responder às perguntas da acusação. É um direito que assista a ela, nós temos que respeitar, porque é um direito que a lei faculta a ela não responder. Mas mesmo assim nós fizemos as perguntas e deixamos as perguntas consignadas. Mesmo ela não respondendo, as perguntas ficaram lá consignadas. Sobre as informações que ela trouxe, respondendo os próprios advogados, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Ela conta uma história, né? Uma história que a gente verifica que é toda inverídica, né? Não é uma história real, uma história que ela inventa, né? E que não me convence nem um pouco a história dela. Né? Algo que a gente pode destacar do depoimento dela é que eu pergunto por que dar risada no shopping. Ela não responde. Né? Em um determinado momento ela dá risada, ela mesma diz que dá risada. E eu pergunto por quê, qual era o motivo da risada, ela não responde. O advogado da Evelyn Peruso disse que vai trazer novas informações para o caso, sobre uma prova relacionada a uma camiseta que ele usava no dia do crime, sobre a aparência do cabelo e sobre uma possível participação dele nas agressões do jogador. Existe alguma possibilidade por parte da defesa ou do Ministério Público solicitar a inclusão de Eduardo Porcotti como réu nessa história? Claro que sim. Para isso serve a instrução processual, né? Se o Ministério Público entender que é possível que mais outras pessoas participaram, o Ministério Público pode oferecer nova denúncia, neste caso, com relação a outros réus, sem problema algum. Doutor, pelo andar dessa história, o que o senhor imagina que vai acontecer? Os depoimentos serão mais rápidos? A gente vai ter esse prazo, de fato, de 3 dias? Eu acho que os depoimentos vão ser rápidos, porque pelo andamento ali que a gente acompanhou, os réus estão se negando a responder às perguntas da acusação, respondendo praticamente só a juíza e a defesa. Né? Isso torna muito mais rápido. Mas não é por isso que a acusação, tanto o Ministério Público quanto as assistentes de acusação, vão deixar de consignar suas perguntas. Depois desse prazo, entre aquele momento de alegações finais, o processo? Isso. Depois encerraram os interrogatórios, a juíza vai abrir um prazo para o Ministério Público, depois para a assistência de acusação, para que apresente suas alegações finais por escrito. Né? E depois um prazo para que a defesa se manifeste, também por escrito. Após isso, com alegações finais da acusação e da defesa, esse processo vai concluso para julgamento. Aí a doutora Luciane, uma juíza experiente, uma juíza brilhante, que muito honra o Tribunal de Justiça, irá proferir a sua sentença. Ok, doutor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Você tem que voltar lá para a sala. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, o doutor ele precisa voltar lá para a sala de audiências. Nesse momento, ela vai ser retomada em questão de segundos. E eu quero trazer uma informação, uma curiosidade para você de casa, também diretamente aqui do Fórum Criminal de São José dos Pinhais. Hoje é um dia movimentado, não sei se o Ivan tem condição de mostrar a parte ali de baixo, senão eu explico para você de casa. Hoje é um dia movimentado porque, além das audiências relacionadas ao caso Daniel, dessas oitivas, nós temos também de um outro crime que aconteceu aqui na cidade de São José dos Pinhais no mês de maio. É um caso que muito provavelmente você se lembra, você de casa também, de um mendigo que teria sido morto a facadas, depois teve parte do corpo queimado e nas suas costas fora talhado a palavra TPCC, o primeiro comando da capital, facção criminosa. E é por isso que muitas pessoas estão aqui, é uma audiência que vai envolver muitas testemunhas. Hoje o fórum está muito movimentado. Muitas pessoas, testemunhas deste processo. Na época foram presos servidores municipais aqui de São José dos Pinhais e também, é claro, o caso Daniel. Passaia.
Ok, muito obrigado. Eu pedi para tirar a imagem rapidinho para não identificar, né, as pessoas que estão ali, são testemunhas. Eu respeito nesse caso, eu sei o que é ser testemunha. No meu caso, não tem problema mostrar a imagem, mas muita gente que está lá no fórum não quer ser identificado, então eu acabo respeitando. Ô, vem aqui, gente, vamos cumprimentar esse rapaz. O Jair Nascimento passou poucas e boas, viu? Foi até Minas Gerais, desenvolveu uma série de reportagens no mês passado, nós nos antecipamos e eu parabenizo aqui toda a equipe da Rede Massa, porque nós somos, graças a Deus, uma equipe que trabalha forte. Nossa produção se esforçou e conseguiu. Aí o Jairo foi lá junto com o Machaque, que é o nosso repórter cinematográfico. Os nossos editores fizeram tudo com muito carinho. E qual é o objetivo disso? Entregar um material melhor de ser assistido para você, mais esclarecedor, com o carinho de quem faz televisão, não pensando somente em audiência. Porque claro que todas as emissoras pensam em audiência, mas não é o Ibope a qualquer custo. Não é isso. É o desejo realmente de fazer algo diferente. Jairo está aí, Vinícius? Vinícius? Jairo está aí? Então pode chamar, pode vir. Jairo, primeiramente, parabéns em nome de toda a equipe da Rede Massa, viu? Foi um serviço assim, árduo, duro. Eu sei que você passou lá tempos, mas que deu muito certo. Deus te ilumine, te abençoe e continue sendo um dos melhores repórteres do Brasil hoje na atualidade, viu? Muito obrigado, Passai. Agradeço também a toda a nossa audiência e toda a nossa equipe, né? As pessoas que se mobilizaram para fazer esse trabalho. Eu vou contar para você que nós ficamos quase uma semana na cidade de Conselheiro Lafayette. Para quem não conhece, é uma cidade que fica a cerca de 90 quilômetros da capital do estado de Minas Gerais, a cidade de Belo Horizonte. Nós fomos até a BH. De lá, fomos para a cidade de Conselheiro Lafayette, onde, na prática, mora toda a família do jogador Daniel. O Daniel, ele não nasceu nessa cidade, ele nasceu em Juiz de Fora, porque a sua mãe estava morando nessa cidade. Ela conheceu o pai do jogador, ela acabou se separando quando o Daniel era pequeno, cerca de 3 anos de idade, e eles voltaram a residir na cidade de Conselheiro Lafayette, e lá ele ficou um bom tempo. Lá eu pude conversar com muitos parentes, muitos tios, com primos, com conhecidos, com vizinhos, com amigos, várias pessoas que tiveram contato com o Daniel ao longo de toda a sua vida, né? Que conversavam com ele desde criança, que viram os primeiros passos dele, que viram ele começando no mundo da bola, que deram a educação para ele. Uma das tias do Daniel, para você ter uma ideia, foi professora dele no colégio onde ele ganhou uma Olimpíada de Matemática, uma competição nacional. Nós conversamos com técnicos, enfim, todas essas informações elas serão mostradas para os nossos telespectadores ao longo desses dias de audiência, essas reportagens especiais. E para a gente, é claro, eu quero inclusive até fazer um agradecimento para toda a família do Daniel, para a Regina principalmente, que foi a tia que nos acompanhou durante todos esses dias, que nos permitiram entrar na casa, que nos permitiram passar essas informações para você aí de casa. É um momento muito triste, um momento de muita dor. Eu durante esses dias vi os familiares se emocionando todas as vezes que falavam o nome do Daniel, se lembravam de situações, viam fotografias. Quando eu fui, por exemplo, na casa da avó dele, na casa da mãe, o cenário é muito parecido. Sempre você encontra muitas fotos do Daniel espalhadas pela casa de todos os parentes. Ele era uma pessoa muito querida por esses parentes. Então, a gente teve essa oportunidade de conversar com todas essas pessoas para poder fazer um bom jornalismo, para trazer informação para você de casa. Passaia. Ok, obrigado, Jair Nascimento. Foi uma maneira também de nós dar um incentivo para o nosso repórter, né? Nós gostamos de dar esse incentivo para todos aqueles que fazem um trabalho diferenciado. Aqui no Tribuna da Massa é assim, cada repórter com o seu jeito particular vai lá e se esforça demais. Não é confete não, tá? Não é confete de jeito nenhum. Se você observar as reportagens feitas aqui, elas têm esse carinho todo. Os repórteres vão lá, produzem na rua, se viram e trazem sempre essa questão diferente aqui. Então, como é bom apresentar um programa, como fica mais fácil apresentar um programa assim. Nós não teríamos o mesmo resultado se não fosse o empenho de toda a equipe.